Olá, candidato Enem, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Joab Guimarães, sou professor de redação do Enem e nos últimos anos tenho me dedicado especificamente a ajudar muitos estudantes a entrar para o pelotão de elite da redação do Enem. Ou seja, costumo dizer que este grupo de elite são os estudantes que ficam com notas acima de 900 pontos. Então, você sabe que acima de 900 pontos, a nota mais próxima, acima de 900 pontos, é o 920, pode ser o 940, pode ser o 960, pode ser o 980 e pode ser o 1000. Né? Entre os meus alunos, nós ainda não conseguimos a nota 1000, mas nós já conseguimos aquele chamado 1000 quebrado, que é quando um avaliador atribui a nota 1000 à redação do candidato e o outro avaliador não. Um atribui 1000, o outro 960. E então nós chegamos ao 980. Já repetimos essa nota. Eu acho que, inclusive, merecia já alguns dos nossos estudantes ter sim alcançado a nota 1000. Mas tudo bem, eu posso explicar em outro momento o porquê de ser tão difícil tirar a nota 1000. Veja você, por exemplo, que nós temos no último Enem, o Enem 2018, apenas 55 redações de nota 1000 de um universo de um pouco mais de 4 milhões de estudantes que fizeram a redação. Quer dizer, esse número é muito pequeno. Claro que há alguma dificuldade na hora de atribuir a nota 1000, não exatamente, às vezes, por falta de qualidade de redação. Posso explicar isso em outro momento, tá bom? Mas essa não é a nossa missão. Agora eu quero te pedir algo muito especial. Eu nunca fiz esse pedido em nenhum dos vídeos que eu gravei até aqui, no sentido de haver um compartilhamento, né, deste vídeo, porque eu gravava o vídeo e deixava que o aluno olhasse e aí, se ele gostasse do vídeo, ele mesmo compartilhava. Mas esse eu estou pedindo especificamente que haja muito compartilhamento, né? Que você compartilhe, que você colhe o link desse vídeo, copie o link desse vídeo, colhe nos grupos de alunos, core nos grupos de WhatsApp, divulgue ao máximo esse vídeo. E aí eu vou dizer porque não é porque eu queira simplesmente me promover com esse vídeo, mas é porque ele é de muita utilidade. Então deixa eu explicar agora a razão desse vídeo. Nesse vídeo eu quero analisar mais uma vez a redação do Enem 2018 e quero mostrar como a frase temática do Enem 2018 foi mal construída. E por conta disso nós tivemos um alto número de redações tangentes, ou seja, o chamado tangenciamento temático é quando o estudante aborda uma parte do tema, mas deixa de abordar uma outra parte e assim então ele tem uma abordagem incompleta, parcial do tema da redação, e isso tem um prejuízo imediato e muito grave para o candidato que comete o tangenciamento. Qual que é esse prejuízo? Ele perde 160 pontos na competência 2, porque ela vale 200, ele fica só com 40. O mesmo acontece com a competência 3 e o mesmo acontece com a competência 5. Ou seja, são 480 pontos em 3 competências que são perdidos imediatamente quando o aluno comete o tangenciamento temático. E aí, se a frase temática não for bem construída, não for clara, isso pode acontecer sim, muitas vezes, o tangenciamento temático, ok? Então, eu vou pedir muito que você me ajude a divulgar esse vídeo para que essas informações possam circular ao Brasil e, de alguma forma, chegar ali ao INEP, que é responsável pela construção da frase temática, do tema da redação, e que eles possam realmente refletir do que foi feito no ano passado, que não foi uma frase temática, e ela sim foi a razão para o prejuízo de muita gente ter tangenciado o tema da redação no Enem 2018. Então peço encarecidamente que você faça isso, é muito importante, esta é a sua missão. E aí, aproveitando também, já que estou fazendo pedido, se você ainda não for um dos inscritos do nosso canal do YouTube, por favor, nos dê esse apoio, nos dê essa força, se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube, e se não for pedir demais, que você também nos siga lá pela nossa página do Facebook, @Prof. Joab Guimarães, e também pelo Instagram, @Joab Guimarães. Eu vou precisar compartilhar a tela do computador com você, para que você analise comigo como é que foi esse tema de redação. Eu vou mostrar que realmente os resultados foram ruins, e aí você vai entender o seguinte: se esses resultados foram ruins, será que isso aconteceu exatamente porque o tipo de aluno, né? Será porque os alunos foram realmente mal na redação? Ou será que o problema da frase temática? Digo para vocês, o tema é que prejudicou muita gente, sobretudo aquele aluno mediano que ia tirar ali por volta de 600 pontos, alguma coisa assim, e ele caiu para a faixa dos 300 pontos. Vi também muita gente boa que ia tirar 920 pontos
cair para 440, um pouco menos de 500 pontos, em razão do tangenciamento temático. Então, vou precisar então compartilhar com você a tela do meu computador para que você veja esta análise que eu vou fazer. E aí, insisto com você, é preciso que você compartilhe ao máximo. Essas informações precisam circular ao Brasil, de forma que o Enem faça uma reflexão, agora o INEP, né, faça uma reflexão muito grande na seleção, na escolha da frase temática, ok? Então, vamos lá, vamos fazer essa análise agora. Eu anotei aqui já a análise do tema da redação do Enem 2018 e já coloquei como observações, olha, frase temática mal construída e textos motivadores pouco esclarecedores. É isso que eu quero mostrar nesta análise que eu vou fazer. A frase temática foi mal construída e os textos motivadores não contribuíram para a compreensão da frase temática, ok? Então vamos lá? Olha só, nós temos aqui, por exemplo, eu quero analisar com você rapidinho aqui este gráfico, né? Essa estatística do Enem 2016. Dá uma olhada aqui, eu quero que você analise aqui a maior faixa de notas. Normalmente é assim que funciona o Enem, fica entre 501 e 600 pontos, ou seja, entre 500 e 600 pontos. Está aqui. Essa é a maior barra aqui, né, do nosso gráfico. Qual que é a outra faixa de nota maior? São os alunos que ficam aqui entre 500, 401 e 500 pontos, tá bom? Então, é exatamente assim que funciona. Deixa eu mostrar para você agora também aqui, no Enem 2017. Mais uma vez se repete, olha, a maior faixa de nota é entre 500 e 600 pontos, a segunda maior faixa de nota, aquela que vai de 400 a 500 pontos. Isso acontece normalmente no Enem. Agora eu quero que você dê uma analisada comigo, o Enem 2018. Dá uma olhada, a faixa de notas ainda maior, não é? É a que vai de 500 a 600 pontos, se para você não estiver aparecendo como maior, mas é sim a maior, porque nós temos aqui 1.022.000 candidatos com essa faixa de notas, e nós temos pouco menos de 1 milhão, né, 973.000 candidatos com notas entre 400 e 500 pontos. Eu quero que você observe o seguinte, olha o salto que foi dado aqui para as redações que ficam entre 300 e 400 pontos. Se você olhar aqui, ó, nos anos anteriores, você vai perceber que as redações que ficavam entre 301 e 400 pontos não eram um número tão grande assim de redações, tá certo? O que vai acontecer agora? Então, nós temos aqui um aumento muito grande, olha só, desse tipo de redação, dessas redações entre 300 e 400 pontos, e também, né, em razão, vou já dizer para você, do tangenciamento temático. Então, estou usando esses gráficos aqui para simplesmente mostrar para você que houve sim, que o resultado foi sim diferenciado. Não é assim que era costume de acontecer. O número de redações entre 300 e 400 pontos não era tão elevado como foi no Enem 2018. E por que isso acontece? Isso acontece sim em razão, ou isso aconteceu sim em razão do tangenciamento temático. Agora eu vou mostrar que esse tangenciamento temático, esse número elevado de redações tangentes, isto é, que não abordaram completamente o tema, aconteceu em função da construção ou da má construção da frase temática. E eu quero mostrar para você isso aqui a partir de agora. Esta aqui é uma outra tabelinha que eu mostro, que o próprio Enem divulgou, em que houve uma diminuição da nota, da média da redação em todas as categorias de estudantes que fizeram o Enem, tá? Seja eles de egressos, de concluintes, seja de treineiros, alunos que fizeram a videoprova, alunos que optaram por usar o intérprete de Libras. Todo mundo a média caiu. E por que a média caiu? Em função do tangenciamento temático. Então, essa é a redação que nós vamos analisar. Claro que eu usei aqui, olha, eu usei aquela prova, né, que o INEP disponibilizou, a prova ampliada, para a gente ter uma visualização melhor aqui na tela do computador. E aí, eis aqui a proposta de intervenção, né, no meio aqui da prova, que é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, assim, eu vou analisar essa frase aqui, já vou colocar aqui para você, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Primeiro, deixa eu dizer algo importante aqui sobre essa frase.
Primeiro, uma frase longa, né? Então, toda vez que o Enem optar por uma frase longa, assim, ele tem que buscar muito auxílio dos textos motivadores para que o candidato compreenda esta frase. Quer dizer, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu não sei se você sabe, mas para facilitar a abordagem completa do tema da redação, o candidato deve dividir esse tema em mais ou menos 3 partes, para depois ele analisar. Eu preciso falar de cada uma dessas partes. Por exemplo, nós temos manipulação do comportamento do usuário, né? Manipulação do comportamento, vamos chamar assim. A gente tem também aqui a expressão controle de dados e depois tem o ambiente virtual em que isso acontece, que é a internet. Olha só, então nós temos aqui manipulação do comportamento, o aluno precisava abordar esse tópico, esse elemento constituinte da frase temática. Também controle de dados, né? Eu coloquei aqui em vermelhinho porque foi onde aconteceu mais problema, né? Aqui no controle de dados, e também a internet. Então, o que aconteceu? E eu digo isso por experiência de ter visto muitas redações de alunos, de pessoas que depois procuraram entender o que tinha dado errado e vieram até mim e eu fui analisar a redação. Muita gente falou da manipulação do comportamento do usuário na internet, como ele é influenciado, como ele é levado a tomar tais decisões, mas muita gente não mencionou, muitos candidatos não mencionaram aí o controle de dados, que esta problemática da manipulação do comportamento se dá efetivamente, ou ocorreu efetivamente, ou ocorre efetivamente em função do controle de dados dos próprios candidatos. Agora, deixa eu já deixar muito claro para você. Não há muita dificuldade em entender o que é manipulação do comportamento? Creio que não. O aluno consegue entender o que é isso, manipulação do comportamento, e ele já até viu que é do usuário da internet, né? A internet também, claro, é o ambiente onde acontece o problema, então ele vai entender que isso funciona. Agora, controle de dados, a expressão em si, controle de dados, não é uma expressão complicada. Agora, a grande questão é o aluno saber de que dados, de quais dados essa proposta, essa frase temática estava se referindo. Quais dados? Porque a palavra dados pode ser muita coisa. Então, era preciso, nesse caso, que os textos motivadores auxiliassem os candidatos na identificação desses dados. Quais dados são controlados? E isso faltou. Aqui o INEP errou na construção desta frase temática e isso não pode acontecer. Então, repito para você, muita gente tratou da manipulação do comportamento na internet, não tratou do controle de dados, porque muita gente não chegou a saber de que dados, de quais dados se estava tratando aqui nesta frase temática. Isso não pode acontecer. Então, quer dizer, se a frase temática não for muito clara, o que é preciso que aconteça? Que os textos motivadores efetivamente auxiliem o candidato na compreensão da frase temática. Dica, né, para quem prepara tema de redação. Ora, isso não é muito difícil de entender. Uma boa frase temática é aquela cuja compreensão não depende dos textos motivadores. Vamos pegar, por exemplo, o Enem 2017. Olha só. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. É uma frase temática clara. Os textos motivadores poderiam ter sido usados para compreender um pouquinho melhor o assunto, a temática, mas a frase foi clara, de claro entendimento. Também os textos motivadores poderiam ter sido usados, nesse caso, para levantamento da argumentação, ok? Mas não necessariamente para compreender a frase temática. Então, uma boa frase temática é aquela cuja compreensão independe, né? Ou seja, não depende da leitura dos textos motivadores. Vou dar mais um exemplo para você. Enem 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ora, esta é uma frase temática que é muito fácil de compreender e não precisa ler os textos motivadores para chegar a esse entendimento. É isto que o INEP precisa fazer agora em 2019. Construir uma frase temática simples, que evidencie o problema com clareza e que o aluno não dependa da análise dos textos motivadores para compreender a frase temática. Ele vai sim ler os textos motivadores para ter uma ideia melhor sobre o que escrever, para formar uma compreensão sobre o assunto em si, mas não necessariamente para compreender o tema, a frase temática. É assim que deve acontecer. E a gente espera que realmente agora em 2019 seja isso que de fato aconteça. Um problema evidenciado numa frase simples, numa frase temática de fácil compreensão. Então, em 2018, aconteceu isso. Além da expressão controle de dados, especificamente dados, não ter ficado claro para o candidato,
os textos motivadores não ajudaram. E é o que eu quero mostrar agora para você que está assistindo esse vídeo. Olha aqui o texto 1. Vou fazer uma leitura rápida para você. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeos online começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando o banco de dados. Olha só a expressão, banco de dados, mas ainda não explica quais são esses dados, gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo, mas observem essa palavrinha, né? Essa palavrinha deu muito trabalho. Eles fizeram um recorte no texto motivador, para usar como texto motivador, e colocaram a palavra algoritmo como se fosse uma expressão assim, de uso comum dos estudantes. E não era. Eu conheço muita gente que não tinha a menor noção do que era o algoritmo. E eu sei de história de alunos que chamaram de logaritmo e que chamaram de algarismo, porque não sabiam o que era o algoritmo. Quer dizer, os textos motivadores não estão auxiliando aqui o candidato, estão mais complicando a vida dele do que ajudando nesse caso. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelo sistema de busca pode moldar nossa maneira de pensar, e esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Mais uma vez, a palavra em algoritmos aparece aqui, tá bom? Olha só, gente, nesse texto 1, não está claro para o aluno quais são os dados. Que tipo de dados é que são controlados? Não está claro, ok? Então, muita gente inferiu direitinho, chegou a compreender, mas muita gente não. E o Enem tem que pensar em clareza. Ele não pode deixar ao nível, né, da inferência, da capacidade de inferência do candidato. Não, ele precisa ser claro, porque você tem candidatos com níveis diferentes, níveis de preparação diferentes, e a frase temática tem que ser simples para que todo mundo compreenda, ok? Eu não vou ler mais aqui os textos motivadores. Se você não tiver a proposta em mãos, pause o vídeo, leia os textos motivadores. Eu só quero chamar a atenção para você. Mais uma vez aqui, nós não temos uma definição clara no texto 2 de quais são os dados que são controlados. O que acontece? Também temos mais uma vez aqui a palavra algoritmo no texto 2, ok? E aí, duas vezes a palavra algoritmos aparece aqui no texto 2, duas vezes no texto 1, e aí a gente tem assim uma definição que eles dão aqui, que é assim, olha, em poucas palavras, o que são os algoritmos? Em poucas palavras, são opinião embrulhada em código. Olha, uma opinião embrulhada em código. O que é que isso quer dizer para o candidato? Isso não justifica nada, isso não ajuda em nada. Eu estou dizendo para aquele aluno que não conhece o assunto. Para quem chegou no Enem sabendo o que era algoritmo, desculpe, tudo bem, tem muita gente já ambientada com essa linguagem, que usa muitas redes sociais, compreende essa análise, já ouviu essa palavra, sabe de que se trata, mas muita gente não. E por que eu estou insistindo com esse assunto? Porque hoje transito entre a escola particular e a escola pública lá da zona rural. Tenho acesso a todo mundo e eu sei qual é a dificuldade. E aqui eu vou abrir um parênteses também para falar do tema do Enem 2018. A universalidade do tema. Na minha opinião, este não foi um tema universal, do ponto de vista que nem todo mundo tinha compreensão desse tema. Esse não era um problema para todo mundo, ou pelo menos não era um problema, pode até ser um problema para todo mundo, mas não era um problema reconhecido por todo mundo. E o Enem precisa ser universal, se tratar de um problema que atinja todas as pessoas. E eu conheço uma grande parcela de estudantes que vivem na zona rural que não tem familiaridade com esta discussão específica de controle de dados na internet. Não tem mesmo. Então, essas pessoas já ficaram à margem desse tema, não chegaram a ter uma compreensão desse tema. E muitas dessas pessoas que eu conheço que tangenciaram o tema da redação, tá certo? Então, olha só, o texto 3 é apenas uma apresentação em dados estatísticos do uso, né, e do tipo de pessoas que usam a internet. Também não ajuda a compreender o que significa lá o controle de dados. O texto 4 também você pode pausar, que você vai verificar que isso não ajuda a compreender o que significa aí
o controle de dados. De que dados se refere, de quais dados se tratam, né, nesta frase temática. Também não ajuda. E aí, quero mostrar para você aqui mais um exemplo. Olha só, eu fiz aqui, copiei, tirei um print aqui, uma foto de uma notícia qualquer de jornal, né? Inclusive, estou até aqui, o endereço eletrônico, dá até para visualizar. E essa matéria dizia assim, o título, olha: Facebook confirma que hackers roubaram dados de 29 milhões de usuários. E aqui mais embaixo a gente tem a seguinte informação: invasores tiveram acesso a dados, olha só, dados de contato, informações pessoais, localização de usuário do Facebook. Então, quer dizer, esse tipo de recorte ajuda o aluno a entender quais são os dados. Dados de contato, informações pessoais, localização do usuário. Vamos olhar mais esse outro recorte aqui que eu mostrei, que eu tirei para mostrar para você. Diz o seguinte, olha: o Facebook confirmou nesta sexta-feira, né, que dados pessoais de 29 milhões de usuários foram roubados por hackers. Os hackers conseguiram acessar detalhes de contato, incluindo nome, número de telefone e e-mail de 15 milhões de pessoas. Olha como esse texto mostra claro quais são os dados. Então, quer dizer, número de telefone, e-mail, nome, né? Outras 14 milhões tiveram ainda mais dados acessados, como nome de usuário, o gênero da pessoa, do indivíduo, a localidade, o idioma, o status de relacionamento, a religião, a cidade natal, a data de nascimento. Quer dizer, esses são os dados. Por que não ter escolhido um texto motivador que deixasse claro para o candidato quais eram os dados que estavam sendo controlados? Todas essas informações pessoais, e o aluno ia saber de quais dados se estava tratando na frase temática do Enem 2018. Isso não aconteceu. Então, olha só, eu sei que é uma reflexão rápida, eu não quero que o vídeo se estenda muito, mas eu acredito que já deu para entender que o problema do tangenciamento temático, do alto número de redações tangentes no Enem 2018, foi sim em função da má construção da frase temática. Eu não estou dizendo que o assunto em si seja tão complicado, né? Embora eu já acho que ele não seja universal, do ponto de vista que muita gente não foi aí, não se sentiu contemplada com esse tema, porque não conhecia, não era um problema do dia a dia dessas pessoas, ok? Porque muita gente hoje nem tem acesso à internet, é preciso deixar isso claro. Parece que a internet hoje é algo absolutamente normal, mas nós temos uma grande parcela de estudantes das zonas rurais que não tem acesso à internet. Na minha opinião, nesse ponto de vista, não é um tema muito universal, ok? Mas, principalmente, o nosso destaque aqui é sobre a construção da frase temática. Foi, sim, uma frase mal construída e, por consequência, o resultado foi muitas redações tangentes. Vamos compartilhar esse vídeo, então. Vamos fazer essa informação chegar a muita gente que precisa efetivamente, né, fazer uma boa redação e precisa partir de um bom tema, de uma boa frase temática. A gente pode sim impactar outras pessoas, alcançar muita gente, fazer esse vídeo circular e deixar muito claro: o INEP errou na construção da frase temática do Enem 2018 e isso não pode acontecer em 2019. Tem que ser um problema claro, de fácil compreensão na frase temática. O tema tem que evidenciar com muita clareza o problema sobre o qual o aluno deve discorrer, deve escrever em sua redação. Eu espero ter contribuído então com você. Peço mais uma vez, se você ainda não for um dos inscritos do nosso canal, se inscreva, isso ajuda a gente a ter um pouco mais de visibilidade, alcançar mais pessoas. Então, conto muito também com esse seu apoio. Me despeço agora, agradecendo muito a sua atenção e desde já agradeço já o seu compartilhamento, a sua contribuição no sentido de tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis, o maior número de estudantes possível com este vídeo, para que também nós possamos dar um recado agora para o INEP, para que ele possa construir uma redação, um tema de redação melhor em 2019. Só para vocês terem uma informação, nós temos assim a data de consulta, de pesquisa desses textos motivadores agora de 2018. Algumas datas são ali do mês de junho de 2018. Quer dizer, eu estou gravando esse vídeo aqui em abril, na primeira parte de abril. Então, a gente tem sim possibilidade de impactar, né, de divulgar esse vídeo para que o tema de redação que ainda não foi fechado, né, porque a gente sabe que ele pode ser fechado até no mês de junho. Dito isso, com base na data dos textos motivadores, de consulta dos textos motivadores do ano passado, que tem data ali do mês de junho. Então, sabendo disso, a gente pode agora utilizar esse mês de abril e maio para impactar essa informação, para alcançar o maior número de pessoas, de forma que a gente
deixe esse recado muito claro para o INEP, que é preciso ter mais clareza na construção da frase temática para evitar que muitos candidatos sejam prejudicados. Para encerrar, vou dizer para você, eu corrigi uma redação que, se não fosse tangente, seria 920 pontos. Sabe qual foi a nota dela porque foi tangente? 440 pontos. Olha o tamanho do prejuízo. Seria 920 se não fosse tangente. Veio para 440. A gente precisa, então, evitar que isso aconteça com uma frase temática que seja de fácil compreensão. Conto com vocês, então. É esse o meu recado. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua contribuição. Quaisquer dúvidas, usa aí o ambiente de comentários, pergunta. Eu vou ficar à disposição para tentar esclarecer o maior número de dúvidas possível. Tchau, tchau. Forte abraço. A gente se encontra nos próximos vídeos.